Estamos te ouvindo. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Nesses últimos dias, eu tenho meditado muito no Salmo 126, diante dessas coisas que estamos passando, que estamos vivenciando, né? E olhando para todo um cenário, né, o nosso contexto que estamos vivenciando, já estamos no segundo ano nessa pandemia, nós já estivemos, eu não sei como é que está na cidade de vocês, mas nós passamos já por situações de ficarmos, né, praticamente encarcerados. E eu acredito que é um tempo de reflexão. Amém, queridos? Oi. Amém. Acredito que é um tempo de reflexão, de nós avaliarmos. E esse Salmo 126, ele nos fala, ele nos leva a uns 3 estados. Ele nos leva a olhar pelo retrovisor, a olhar o passado, a nós olharmos o presente, olhando essa visão, com a visão do retrovisor, vendo o presente, e termos uma visão para o futuro. E aqui, se nós começarmos, eu convido os irmãos que acredito que estão com suas Bíblias, né, e sua Bíblia em casa, a ler o Salmo 126. Que diz assim: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então, se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegria, de alegres expressões de louvor. Até nas nações, até outras nações, se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo, estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos rios, dos ribeiros no deserto do Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Amém? Estão me ouvindo ainda? Amém, glória a Deus. Estamos, amada. Que bom, graças a Deus. Então, continuando aqui, vamos ao nosso texto. E quando ele começa aqui falando, quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, né? Ele já começa, é um texto que fala, e que em todo tempo é forte isso, a restauração. E é o que nós, diante dessa situação de pandemia, nós estamos enfrentando calamidade na área financeira, né, na saúde e em tantas outras coisas. E olhando para esse contexto, nós hoje precisamos, de fato, estar clamando ao Senhor por restauração. Queridos, diante das igrejas em que eu tenho andado, visitado, e escutado os colegas, os irmãos, os amigos falando a situação, em como se encontram as nossas igrejas hoje, de ver as pessoas de dentro saindo
e os de fora entrando. Não é assim? Amém? Amém, irmã. Amém. Então, vou estar sempre pedindo para vocês interagir comigo para me saber se eu não sair daqui. Então, quando ele fala assim, quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, né, ao povo de Israel, a Sião, a cidade de Jerusalém, ele diz que nos sentimos como num sonho. Quando a gente conquista ou recebe algo, ou algo acontece que nós achamos impossível acontecer, que aos nossos olhos é impossível. E a gente fica, de fato, não, isso parece um sonho. Parece um sonho, é como se fosse um sonho isso, só pode ser um sonho. Porque o povo ficou cativo, né, na Babilônia durante 70 anos. 70 anos, esse povo teve que tocar a vida. Muitos casaram, tiveram filhos, mas tudo sem uma expectativa de vida, sem ter certeza do dia seguinte, como era que ia ser a vida deles. E eu fiquei pensando, tão parecido com os nossos dias atuais, tão parecido com o que a gente está vivendo, porque hoje a gente ainda está vendo uma luzinha que é essa vacina, né? Mas o ano passado nós não sabíamos, nós estávamos... Hoje a gente já sai, hoje já com a flexibilidade, né, de já podermos circular, mas antes nós não tínhamos expectativa nenhuma, como era que ia ser, o que era que ia acontecer, até quando vai ser isso? Nós não sabíamos quanto tempo ia durar e estamos até hoje ainda nessa situação mais maleável. Mas eu fiquei pensando, esse povo ficar 70 anos numa terra, no meio de outras pessoas que não é o seu povo, no meio de outras pessoas que têm outra cultura, no meio de outras pessoas que têm uma outra religião, né, que adoram outros deuses, então não tinham nada em comum. E você viver dia após dia no meio, num contexto desse, e quando Deus chega, de fato, o tempo lá em Jeremias, capítulo 29, vai falar acerca disso, dos profetas que chegaram e que falaram, olha, vocês toquem o barco, né? Estou aqui parafraseando, toquem o barco, continuem a vida de vocês, vocês casem, vocês tenham filhos, vocês deem suas filhas em casamento, vocês plantem, vocês cultivem, vocês aqui continuem, porque quando completar esses 70 anos, Deus vai trazer vocês de volta. Então, assim aconteceu. Quando completou esses 70 anos, Deus trouxe o povo de volta para Israel. Deus, através do rei Ciro, né, que vem e escreve esse decreto, liberando o povo. Olha, quem quiser ir embora, pode ir, vocês estão livres a voltar para a terra de vocês, e lá vocês recomeçarem a vida de vocês. E assim aconteceu. Então, por isso que quando chega nesse verso 2, que diz, então, se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor, imagina a alegria desse povo voltando, ouvindo essa notícia e voltando. Uns ficaram, tem uns que vivem lá até cresceram, né? Construíram, têm suas posses, e muitos até de outras gerações vivem até lá nos dias de hoje. Mas uma grande maioria voltou para Israel. Imagina a alegria desse povo voltando para Jerusalém, voltando sem acreditar, após 70 anos, você está voltando para a sua terra, livre,
livre. Então, não tinha como, era sorriso de canto a canto de orelha, como nós falamos aqui. Muito alegres. Nós estamos alegres, estamos como quem sonha. Isso é um sonho. Nós estamos voltando, sabe? Então, aqui, o salmista não se sabe ao certo quem escreveu, mas que, com certeza, foi esse povo que voltou e alguém escreveu esse salmo com grande júbilo de alegria. E aqui, o Deus da restauração, como já começa aqui falando, da restauração, que é o nosso tema de hoje. É o que nós vamos estar falando o Deus da restauração. O Deus da restauração nos chama, irmãos, para nós olharmos pelo retrovisor, para nós olharmos para o nosso passado, para nós olharmos e refletirmos e ver quão grandes coisas o Senhor fez na nossa vida. Quantas coisas o Senhor fez na nossa vida. E isso traz minha memória justamente de quando eu tive um encontro com o Senhor, a restauração de Deus na minha vida, a transformação que Deus fez na minha vida. E isso é, sim, de fato, de eu encher minha boca de riso, de me alegrar, de dar grandes júbilos. Amém, queridos? Amém. Então, isso traz a nossa memória de nós vermos o nosso passado, de olhar para o nosso passado e ver quão grandes coisas o Senhor fez. O Deus da restauração nos chama a olhar para o nosso passado, por mais que hoje, o contexto de hoje não seja tão favorável, por mais que o contexto de hoje não me traz grandes alegrias, eu não tenho sorrido tanto, eu não tenho me alegrado tanto, a realidade que estou vivendo hoje não é tão assim, com grandes motivos, mas o Deus da restauração nos chama para olhar para esse passado, diante de grandes coisas que ele fez na nossa vida e nos alegrarmos diante de tão grandiosa restauração da nossa vida. Eu sei que o texto aqui ele fala num coletivo, mas ele também nos fala para o indivíduo. Ele fala para um indivíduo, a cada um, pessoal. E eu olho para esse passado e eu me alegro. Eu me alegro no Senhor diante das maravilhas. É tanto que até que na parte B do verso 2, ele diz até as outras nações se comentavam. Quantas pessoas ao nosso redor? Quantas pessoas ao nosso redor que nos conhecendo no passado, nos conhecendo hoje, quantas pessoas que ao nosso redor, que essas nações, nós podemos dizer as testemunhas que do nosso lado viram os grandes feitos do Senhor na nossa vida. Viram Deus agindo, Deus realizando milagres, Deus abrindo portas, Deus quebrando ferrolhos, grilhões, Deus trazendo os cativos de volta, Deus restaurando. São essas pessoas ao nosso redor, é o meu esposo, é os meus filhos, é os meus parentes, né? A minha minha família, minha segunda família, que eu chamo, aliás, a nossa primeira família, que é aqui de onde nós nascemos, né? A segunda família é a que nós construímos hoje, e essas pessoas, a primeira família, parentes, vizinhos, amigos, que têm testemunhado dos grandes feitos do Senhor. E essas pessoas, que são as testemunhas, que podemos se dizer são essas nações, que reconheceram o Eterno fez
maravilhas por esse povo. O Eterno fez grandes coisas na vida da pastora Sara. Grandes coisas fez o Senhor, o Eterno, na vida do irmão Gleber. Grandes coisas são essas testemunhas que têm visto, que viram, que testemunharam dos grandes feitos do Senhor na nossa vida. Sim, no verso 3 ele diz sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Isso é eu reconhecendo. É eu reconhecendo tudo isso, as grandes obras do Senhor na minha vida, feita na minha vida. E eu devo encher, sim, meu coração, a minha mente, eu tenho que internalizar, eu tenho que, sabe, isso ser tão profundo dentro de mim, tão profundo, de entender os grandes feitos do Senhor na minha vida. Que isso deve, sim, no meu contexto hoje, na minha realidade hoje, eu glorificar ao Senhor, eu encher minha boca de riso, como eu já falei, mesmo diante das circunstâncias de hoje. Mas eu devo, sim, olhando pelo retrovisor, vendo isso, olhando para o meu passado, vendo tudo que o Senhor fez na minha vida, eu tenho, sim, muitos e inúmeros motivos para me alegrar hoje. Por mais que diante hoje, e agora ele começa a falar já no presente. Ele fala aqui do verso 1 até o verso 3, ele fala do passado. E agora no verso 4, ele começa a falar do presente. Quando ele diz assim, Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. É com esse olhar, olhando pelo retrovisor, olhando para o passado, diante de tudo isso que o Senhor fez, esse povo, trazendo essa memória, tudo isso, quando esse povo voltou para a sua terra, e quando chegou, eles viram o tanto de dificuldade, o que eles tinham que fazer, eles voltaram, a terra não ficou vazia lá, não ficou. Então, tinha outras pessoas habitando lá, morando lá. Então, nessa volta, eles tiveram que conviver com essas pessoas, eles tiveram que reconstruir tudo. Diante disso, por isso que eles falam, Senhor, assim como o Senhor encheu o leito dos ribeiros no deserto do Negueb, assim faz na nossa vida. Assim faz na nossa vida. Acredito que muitos irmãos aqui sabem, todos vocês sabem a história do Negueb, do deserto, que a maior parte do tempo ele passa, é um deserto. E num determinado tempo, a chuva é derramada das montanhas e essa água vai passando, molhando todo o deserto. Quem viu o deserto, um deserto mesmo, terra rachada, e depois, quando vem essa enchente que molha tudo, que molha a terra, tudo é transformado. Então, é olhando para o presente momento, é olhando para a minha vida hoje, é olhando para a minha situação hoje. O Deus da restauração nos chama, irmãos, para nós fazermos uma avaliação, para nós fazermos um raio-x da nossa situação hoje, da minha vida hoje, do meu coração hoje, sabe, dessa terra que chamamos de coração. Olharmos para a nossa vida, fazermos todo um raio-x de minha comunhão com o Senhor, como é que está a minha vida com o Pai, como é que está a minha vida espiritual, como é que está a minha vida hoje, nos meus relacionamentos, como é que eu estou hoje. Então, eu preciso fazer um raio-x e ver como é que eu me encontro hoje, como é que está a minha situação hoje, para mim, de fato, eu me recorrer
ao Deus da restauração e a clamar o Deus da restauração, como esse povo clamou, Senhor, como fazes quando derramas das tuas águas sobre o deserto do Neguebe, derrama na minha vida hoje, Senhor. Derrama na minha vida hoje. Se eu me encontro nessa situação de numa terra árida, eu preciso das tuas águas. Então, o Senhor é necessário, se faz necessário, eu clamar ao Senhor, eu me recorrer ao Senhor, mas eu preciso ver, eu preciso primeiro identificar em que área, o que está precisando ser reconstruído, em que área está precisando ser levantado, que construção deve ser feita. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu preciso fazer um raio-x da minha vida hoje e clamar ao Deus da restauração. Porque eu não posso também viver do passado. O passado, ele não quer dizer que ele vai me sustentar no presente momento. O passado, eu não posso ficar com escamas nos olhos e olhar para o presente momento com essas escamas sem enxergar as minhas carências, as minhas necessidades, sem ver o que é que eu estou precisando e somente ficar lembrando, como era bom, como eu era assim, como eu era uma pessoa de oração, como Deus falava, como Deus me usava, quantas madrugadas chorando, clamando ao Senhor, como o Espírito Santo ministrava. Eu não posso, irmãos, viver dessa forma, viver com essas lembranças do passado, sem ver a minha necessidade do hoje. Eu tenho que continuar olhando para o que Deus fez no passado e clamar ao Deus da restauração por hoje. Senhor, continua me renovando. Senhor, continua me restaurando. Senhor, continua chegando aqui, derramando das tuas águas. Chega, Senhor, florescendo nessa terra seca. Chega, Senhor, e faz com que o jardim volte a florescer, a frutificar. Se faz necessário eu fazer esse raio-x e eu clamar o Deus da restauração para que o meu presente, ele se torne florido, para que o meu presente, ele se torne tão ou quanto ou muito melhor, ou maior, com certeza, abundante do que o meu passado. E ele chama para essa reflexão do meu passado, olhando para o passado, vendo o meu presente, analisando a minha situação, vendo o meu contexto, vendo como eu me encontro hoje. Porque, irmãos, quantas vezes a gente tem ouvido situações de pessoas tropeçando, né? Pessoas aí pisando na maionese, escorregando, porque vivendo dos resquinhos do passado e vivendo com isso do passado e achando que tudo está bem e continuando levando sua vida e sem se dar conta que está num precipício, que está à beira de uma queda, porque não tem parado para analisar, para refletir a sua situação hoje, como se encontra hoje. E a gente tem ouvido tantas coisas, né, de pessoas sendo envolvidas pelo pecado e que não têm se dado conta, porque quando vão ver, já era, já aconteceu.
Amém? Amém, irmã. Amém. Amém. Então, vamos prosseguir aqui para o verso 5, que ele diz: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. O Deus da restauração nos chama para refletir o nosso passado, para ver o passado, né? Analisar o nosso presente, mas também nos chama para uma grande expectativa do futuro. Do futuro. Porque quando ele fala os que em lágrimas, e aqui mostra do verso 5, verso 6, nós vemos uma figura maravilhosa, uma ilustração muito bela sobre a semeadura, sobre o campo. Aqui fala de campo, fala de choro, fala de semente, fala de júbilo, fala do agricultor. E nós vemos essa figura de quem sabe como é o arado da terra, né? Como se planta, como aqueles que vivem da agricultura, como eles choram, como eles sofrem, porque quando eles saem plantando, que aram a terra, que lança a semente, eles saem lançando a semente, mas com o coração cheio de esperança, porque, afinal, eles não têm certeza se eles vão colher. Eles não têm certeza se dali vai sair o fruto, porque eles dependem da chuva para que isso aconteça. E nós trazendo para a nossa vida, para o indivíduo, para o pessoal, muitas vezes nós temos que, dessa forma, como o agricultor sai, assim é na nossa vida, de sair andando e chorando, e muitas vezes nós temos que chorar mesmo, porque a terra está tão seca, e não se encontra diante de nós recursos, muitas vezes, e nós temos que derramar nossas lágrimas. Nós temos que derramar nossas lágrimas para molhar ali a terra, para que a terra ela acolha a semente e ali germine uma grande árvore e que dê grandes frutos. Diante desse cenário que se encontra a situação do nosso tempo de hoje, nós temos sim, amados irmãos, que chorar. Aqui fala também de uma questão, de uma dinâmica, de uma perseverança, de não desistirmos. Aqui é vigília de oração. Não sei há quanto tempo que vocês têm feito isso, mas eu tenho certeza que na vida de cada um, vocês vêm clamando, vêm chorando, vêm lançando a semente dessa forma, né? E eu não sei por quanto tempo que vocês têm, uns acredito que já recolheu seus feixes, que já colheu, mas não sei se tem outros que ainda não. Eu passei 10 anos chorando, lançando a semente sobre a vida do meu pai. Eu sou filha única e meu pai tinha uma vida muito promíscua. E eu passei 10 anos chorando por essa vida. E após 10 anos, eu recolhi os meus feixes. Eu tive a vitória. Um casamento falido dos meus pais, há 10 anos separado. Meus pais não são evangélicos. Hoje meu pai é, a minha mãe ainda não. Mas eu louvo ao Senhor, porque esse Deus da restauração, ele é tão lindo, tão lindo, tão lindo.
que diante das coisas que o Senhor fez na minha vida, e hoje eu continuo, e eu tenho aprendido isso, sempre está avaliando o meu presente, mas ele enche o nosso coração de expectativa do futuro, que é a fé, de olhar para o futuro e vislumbrar algo ainda que não aconteceu, mas enche o nosso coração de alegria de que vai acontecer. De que por mais eu não sei o tempo que vocês têm andado, eu não sei o tempo que vocês têm chorado, eu não sei o tempo que vocês têm lançado a semente, né? E sempre lançado a semente. Mas que, com certeza, sem sombra de dúvidas, vocês irão colher esse fruto. E o interessante é que a gente lança uma semente, mas a gente colhe muitos frutos. Muitos frutos. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muitos feixes, minha amada. Muitos feixes iremos colher para a glória de Deus, para justamente cada vez mais outras nações olharem para nós e dizer: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas o Senhor continua fazendo por nós. Grandes coisas o Senhor fará por nós. Sim, porque enquanto não se cumprir os planos do Senhor na nossa vida, através de nossa vida nessa terra, sim, grandes coisas Ele continuará fazendo. Amém? Aleluia! Eu creio, Jesus. Tomo posse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso vale a pena. Vale a pena chorar. Vale a pena caminhar, gastar os nossos sapatos. Irmãos, e agora? Falando de sapato, eu não sei se Sara está ainda, pastora Sara, se ela está ainda conosco, mas ela é testemunha de que um tempo e meus sapatos se desgastaram muito em uma situação muito difícil, em que aonde eu ia ministrar, quando eu me sentava, a sola dos meus sapatos foram se desgastando. E eu ficava com tanta vergonha, quando eu me ajoelhava, que eu me levantava, e que eu via aqueles bagacinhos, sabe, no chão. E eu olhava, meu Deus, o que é isso? Quando eu vi, era a sola dos meus sapatos desgastando. Aí eu jogava, eu juntava com os pés para debaixo da cadeira para que ninguém visse. Mas valeu muito a pena o tempo em que eu gastei as solas dos meus sapatos andando e chorando e lançando a semente. Porque grandes frutos eu recolhi, eu tive, e eu também fui testemunha, como essas nações, de ver os resultados.